Olá, seja bem-vindo ao canal Papo com Parré. Hoje eu estava utilizando a minha tarde para ler os relatórios que as professoras fizeram para a nossa próxima reunião de pais, contando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos nossos estudantes. E durante a atividade eu fui anotando algumas dicas para compartilhar com vocês. Quer conhecer elas? Fica aqui comigo depois da vinheta. A primeira delas é entender que o relatório que a gente entrega para a família é um instrumento muito poderoso de parceria. É por meio dele que as famílias vão entender um pouquinho do que aconteceu nas aulas. Por esse motivo, é importante focar nos avanços dos estudantes, não nos desafios ou nas dificuldades. As famílias já sabem os problemas que as crianças apresentam no desenvolvimento. Nesse momento, é importante ressaltar o que aconteceu de positivo, mesmo que esses avanços sejam bem pequenos. Dessa forma, você vai manter a parceria com a família e o engajamento deles vai aumentar, potencializando o sucesso das aulas. Destaque todas as conquistas. Por exemplo, o aluno está se familiarizando com texturas nas aulas de artes, ou então a interação dele melhorou com os colegas nas aulas de educação física. Esses podem parecer pequenos avanços, mas para as famílias eles serão muito importantes. Nos relatórios, utilize uma linguagem muito clara e acessível, pois as famílias não são especialistas em educação, e para eles o que interessa é o que cada um dos seus filhos aprendeu. Seja transparente sobre as estratégias e recursos que você utilizou nas aulas e os resultados que obteve com eles. Por exemplo, utilizamos pranchas de comunicação alternativa e percebemos que a aluna conseguiu expressar-se melhor durante as aulas. Ou então, com o uso do engrossador, o estudante conseguiu manipular o lápis e fazer os traçados sozinho. Compartilhando essas estratégias com as famílias, eles também poderão utilizá-las em casa, seja para as tarefas escolares ou para outras do cotidiano. Se na sua escola existe um PEI ou algo equivalente, um plano específico para cada um dos estudantes, é importante destacar no relatório quais foram as conquistas. E se o estudante ainda não alcançou todos os objetivos, quais serão os próximos passos para isso? E lembre-se, as famílias não são da área da educação, então evite os jargões. Afinal de contas, esses relatórios não são laudos e nem têm como objetivo comunicar a um outro técnico o desenvolvimento que foi acumulado no período avaliado. Por isso, a escolha da linguagem precisa ser cuidadosa. Evite cometer erros. Ao finalizar o relatório, peça para que o ChatGPT corrija o documento para você, tornando a linguagem mais simples e corrigindo acentuação, pontuação e concordância. Dessa forma, o seu texto será mais fácil de ser acessado pelas famílias. Eu anotei ainda, aqui nos meus tópicos, uma estrutura básica que você pode utilizar no relatório tanto dos estudantes com deficiência como dos sem deficiência, que funcionará muito bem. O primeiro item são as características do estudante. Conte para a família um pouquinho como ele é na escola, o que ele se interessa, aquilo que ele não gosta de fazer, se ele tem autonomia no desenvolvimento da alimentação ou se ele precisa de ajuda. Nesse momento, descreva o aluno no dia a dia. A segunda parte, você vai falar sobre a rotina e a interação dele com os colegas. Diga em quais matérias ele tem mais facilidade, em quais ele tem mais dificuldade, quais resultados foram obtidos na atividade. Vou dar um exemplo. O estudante consegue escrever o nome sem o auxílio do crachá. Ou então, o estudante ainda não se interessa pela escrita do próprio nome. Ele já conhece os números até 15 e consegue estabelecer as relações de quantidade. Também consegue fazer pequenas ordenações. Esses detalhes para as famílias são importantes, pois ajudam a alinhar a expectativa para o próximo período de avaliação. A família vai esperar que no próximo relatório os avanços em relação ao primeiro período estejam explicitados. A família já vai saber o que esperar na próxima reunião de pais. O terceiro item deve ser aquelas estratégias e adaptações que vocês utilizaram. Escreva para a família como foi a atuação do profissional de apoio, se você precisou fazer ajustes nos materiais, por exemplo, se o livro tem letra impressa, e você precisou passar tudo para aquela letra maiúscula, explique isso para a família e diga qual foi o resultado obtido, se ele teve mais facilidade ou mais dificuldade em utilizar o material dessa forma. A quarta parte do seu relatório deve representar os avanços em todas as disciplinas que foram trabalhadas com ele, inclusive aquelas que foram ministradas por outros professores. Seja bem claro e objetivo, demonstrando realmente aquilo que foi conquistado. E você pode finalizar o relatório com recomendações para a família, com sugestões reais e possíveis. Por exemplo,
fazer a leitura de um livro nos finais de semana junto com o estudante. E lembre-se, esse relatório que será entregue é um compromisso da escola com o processo de educação inclusiva de cada um dos seus alunos. Esse relatório pode ser utilizado como um ponto de partida muito rico para a conversa que vai acontecer com a família durante a reunião. Por isso, estabeleça um clima seguro em que a família possa se expressar, apresentar suas dúvidas ou até mesmo desabafar. Ouça mais do que fale. Você certamente conhece muito bem como foi o desenvolvimento do estudante. Nesse momento, você precisará estar disponível para ajudar a família a entender como ele aconteceu. Aproveite também esse contato com a família para coletar informações, porque eles são os maiores especialistas naquele aluno. Quando for relatar os desafios encontrados pelo estudante, mantenha uma postura positiva. Mesmo sendo um cenário de dificuldades, você precisa dizer quais serão os próximos passos, o que espera do estudante, e dessa forma, o relatório ficará centrado no desenvolvimento e nos resultados, e não nas dificuldades. Deixe claro para a família que você e eles formam um time em prol da felicidade daquela criança. Então vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos. Foque no sucesso e não na dificuldade. É importante não fazer comparações. Fale do estudante no relatório dele. Não use esse relatório para surpresas negativas. Todas as dificuldades devem ser tratadas com a família ao longo do percurso. E por fim, não seja apenas um transmissor de informações. Professor, professora, você é o especialista em educação. E é nesse momento que você fortalece o seu vínculo e favorece a criação de um ambiente em que o estudante vai se desenvolver, tanto na escola quanto em casa. Dê dicas e orientações para que as famílias possam continuar o seu trabalho depois do horário escolar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo e compartilhe com alguém que você acha que pode gostar de ouvir esse conteúdo. E não se esqueça de deixar suas opiniões, sugestões nos nossos comentários. Até a próxima!